Boa noite, boa noite. Mais uma transmissão. Mais uma transmissão aqui. Inicia-se, né? Estão me ouvindo bem? Não? Porque eu não tô. Bem, mais uma transmissão de live. E não é música, não, é sempre assuntos bíblicos, tá? Então você que gosta de uma Bíblia aí, você que gosta dos mistérios das coisas de Deus, esses assuntos que eu sempre trago aqui, né? Quero agradecer sempre o público, e é um público que é misterioso, né? Às vezes surpreende a gente numa maneira que você não espera tantas pessoas, principalmente num horário como esse, mas sempre surpreende, né? Porque aparece aí sempre um número bom de pessoas para fazer companhia, né? Companhia, aumentar um pouquinho, às vezes, à noite, né? E, e é bom que o assunto ele prospera, né? Porque quando você fala das coisas de Deus, ela preenche sempre algum espaço muito importante na nossa vida. E, e traz prosperidade também, porque a prosperidade ela não é de uma forma que você venha a esbanjar isso, não. A prosperidade espiritual ela é sempre o necessário. Muitas pessoas pensam que ela é como as coisas acontecem no mundo da injustiça, onde um se deleita e outro do mesmo lado sofre, não. E quando você compreende os caminhos e a palavra de Deus, você compreende que ele te dá somente o que é importante e necessário. Nada mais além disso. Ele não te dá nada para você ter desperdícios. Desperdícios. Hoje eu estava, agora há pouco eu estava ali no outro provedor, então eu senti vontade de realizar lá uma live, mas o meu coração apertou e me trouxe até aqui. E é bom quando acontece esse tipo de procedimento, porque você vê que você realmente não está só. Você vê que você está sendo conduzido por quem você vai falar sobre ele. Que o Espírito Santo de Deus, ele é envolvido de 7 espíritos. E, e ele, através de nosso Senhor Jesus, que nos deixou orientações, ele falou que não nos devíamos se preocupar com o que haveríamos de falar. Porque no momento em que nós, os mensageiros da palavra de Deus, fosse falar, ele colocaria em nós palavras de vida eterna. Essas palavras, elas servem tanto para quem está pregando,
para mim, por exemplo, como para você que está ouvindo, de bom grado, né? De bom grado, porque também tem isso. Então, eu abri aqui no livro de Salmos, não é uma palavra estudada, é inspirada, é diferente. Salmos capítulo 87, eu vou ler, são 7 versículos. Que incrível! Comecei falando dos 7 Espíritos de Deus, e esse livro, ele traz 7 versículos. Então, diz o título aqui, Deus tem o maior prazer em Sião. Salmo e canto para os filhos de Corá. O seu fundamento está nos montes santos. Ó Senhor, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Sei lá. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filistia e de Tito e da Etiópia se dirá: Este é o nascido ali. E de Sião se dirá: Este é aquele, nasceram ali, e o mesmo Altíssimo o estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: Este é o nascido ali. Selá. E os cantores, e os tocadores, e os instrumentos entoarão todas as minhas fontes estão em ti. Bem, é a palavra que veio até a nós, né? E na palavra, ela tá os mistérios das coisas que Deus quer tratar com cada um. Ela tá os mistérios. Porque se você ler para contar uma história, simplesmente para contar uma história, você vai adquirir apenas o conhecimento dos fatos da, da narrativa do que aconteceu na vida de alguém lá no passado. Mas não é isso que Deus, quando pede para que alguém se prontifique para falar dos assuntos dele, é isso que Deus faz com o povo dele quando se prostra diante dele para ouvir a palavra. E por isso que eu falo que na palavra dali saem os mistérios do que Deus quer tratar com você, comigo e com todos que de bom grado ouvem. Vamos começar falando do título, né? Deus tem o maior prazer em Sião. O que é Sião? Sião é uma cidade que ela é mencionada como a cidade de Deus. A cidade chamada Sião, que entrarão os santos de Deus. Jesus, ele em todo momento ele falava para os discípulos: sede santo, porque eu sou santo. E sempre ensinando que significa ser santo. Significa você ter um coração, embora
embora o seu coração, sua mente, ela seja dura, né? Ela seja difícil, às vezes você mesmo se condena, às vezes você mesmo se se auto julga, né? E o que Jesus queria dizer é da tuas intenções. Embora você seja um ser imperfeito, mas as tuas intenções, elas têm que estar diante de Deus, em sua mente e seu coração perfeita, para que a santidade que Jesus falava, ela te absorva para ela. Ela te traga para te dar condições em você praticar a santidade. A santidade, muitas pessoas ficam pensando, ai, não posso isso, não posso aquilo, eu tenho que me comportar assim, assado. É um equívoco você levar dessa forma a palavra santidade. É um equívoco porque você não sabe os planos de Deus com você na face da terra. Você não sabe os planos. Você não sabe se esses planos estão envolvidos a você tratar com outras pessoas ou com os próprios familiares seus. Às vezes, você sendo casada, você vai tratar com aquele familiar de dentro da tua casa que é seu esposo, seus filhos. Você não sabe quais são os planos de Deus para ele te requerer algo. Então, quando Jesus falava sede santo, o seu comportamento ele sempre tem que estar voltado para o melhor, a melhor resposta, a melhor indicação, o melhor diálogo, a maior suposição, aquilo que você vê de melhor para você, você veja de melhor também no teu próximo. Então, daí que começa a santidade. Porque Deus não vai encontrar em você alimentando o mal, né? Alguém te faz algo, você se prepara, se arma, se coloca em condições para ir fazer a mesma prática daquela pessoa. Não, você faz diferente, você fala, meu Deus, agora eu te conheço, agora eu sei da tua palavra, eu sei da tua bondade, eu sei do teu amor. Me ensina como que eu devo me comportar, como que eu devo, como que eu devo proceder, o que que eu tenho que fazer, porque a santidade te quer, mas você também tem que querer a santidade para você. E a santidade nada mais é do que um comportamento aonde você vai se orgulhar de você. Primeiramente você. Primeiramente você. Esse comportamento você tendo hoje, quando você relembrar esse comportamento, digamos daqui 30, daqui 40 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos, você tenha prazer em relembrar os comportamentos que você teve. Então, não você se abominar, você falar, nossa, eu fiz isso. Nossa, eu fiz isso. Não você se aborrecer com você ter um desprazer em você, não. É você se lembrar que você foi útil, você foi necessária,
você foi algo muito especial. Você se vendo no espelho, você se encontra com grande valor. Isso é o princípio da santidade. Por quê? Porque você está sendo boa para você. Você está sendo bom para você. E se você está sendo bom para você, automaticamente você vai estar sendo bom para quem está com você. E você não sabe se esse exercício ele vai te colocar para você fazer entre tua família ou no teu trabalho ou entre os teus amigos. Você não sabe como que vai começar esse exercício, mas a tua intenção ela tem que estar voltada para a santidade. Então, logo no começo, aqui no título, fala assim: Deus tem maior prazer em Sião. O que é Sião? É a cidade de Deus, né? Cidade de Deus, aonde vai habitar os santos de Deus. E muitas pessoas, elas pensam que o céu é como uns robozinhos, bonequinhos, que as pessoas fazem com asinha. E não, gente, não. O céu, quando Deus fez a terra, olha o prazer que você tem de viver. Olha o prazer que você tem de viver. Você tem vontade de morrer? Por que você não tem vontade de morrer? Porque a vida, essa vida aqui que Deus fez você e te colocou nela, ela te dá muito prazer em viver. Ela te dá muita, como eu falo, vontade de você continuar nela. E quando se fala nessa história de morte, você logo já entra em desespero, já entra em pânico, porque ninguém quer entrar neste caminho, o caminho da morte. Deus enviou Jesus e Jesus falou: o lugar que eu vou vos preparar, a tua imaginação não pode chegar lá. O quão bom que é esse lugar. Isso não significa que você tenha que desistir da vida na Terra. Pelo contrário, Jesus ele fala: sede fiel no pouco. O que é o pouco? Essa vida que você tem que investir em todas as boas qualidades na sua vida, seja o que for. Seja um relacionamento, seja uma situação financeira, seja a compra de um imóvel, seja a compra de um carro, você tem que investir o melhor na tua vida. Porque isso é mandamento de Deus. Como que você vai ser fiel se você não está bem? Se você não está fazendo o melhor por você? Então Jesus, ele falou: sede fiel no pouco, para que no muito seja acrescentado. O que significa? Significa que você tem que fazer em todo instante, em todo momento, o melhor por você. Você tem que estar todo momento cuidando bem de você. É o primeiro passo. E o segundo passo é todos os que estão próximos a você. Porque ele falou: ame o próximo assim como você mesmo. Então não adianta às vezes você querer fazer uma viagem para ir querer fazer bem a quem está distante, a quem está tão longe,
a quem você não tem contato, porque ele falou o próximo. Aí, veja bem, quem está mais próximo da gente do que a própria família? Quem está mais próximo? Então, as primeiras pessoas próximas a você são nossos próprios familiares. E aí vai se acrescentando, vai o número de pessoas que são próximas a você, vai crescendo. E é justamente entre eles é que você tem que começar a fazer o exercício da santidade. O que é a santidade? A santidade, eu vou repetir, é justamente o que vai sair da tua boca, um conselho, uma palavra, um gesto, uma condição que você possui e pode contribuir com aquele próximo seu, aquele parente, aquele filho, aquele esposo, aquela irmã, aquele irmão. Como você pode agir? Eles estão esperando o seu agir. E quando você for agir, tem que ter diferença. E a diferença é justamente essa. A diferença, um comportamento exemplar, uma palavra diferente, cheia de vida, cheia de luz, de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, palavra de força. Olha, tudo bem, aconteceu dessa maneira, mas você está viva, você está vivo. Você pode continuar, a continuidade a vida continua. Nós temos que fazer por onde temos que trabalhar, temos que ir adiante. Não podemos parar aqui, não podemos desistir. Tá entendendo? Tá entendendo? E aí começa ali. O seu fundamento está nos Montes Santos. O que é fundamento? Fundamento é base, é estrutura. Por que cita montes? Montes significa o quê? Nas alturas, no elevado, no mais alto padrão. E daí cita os montes. Mas olha a qualidade que vem em seguida. Montes Santos. Porque se para pensar, como que alguém pode diminuir algo que tem qualidade? Pelo contrário, se você adquirir essas qualidades que foi acabada de falar, quando você trazer ela para alguém, a pessoa ela vai te ver com altivez, ela vai te ver como esses montes. Ela vai falar: nossa, que gostoso está sendo ouvir isso da sua boca. Eu não esperava. Que palavra, que comportamento. Montes Santo, você se torna um monte santo. Por quê? Porque você se estruturou em passar o que há de melhor. Você se estruturou em transmitir para aquele que está próximo a você o que você tem de melhor. E naquele momento você passa a ser vista, você passa a ser visto como Monte Santo. Você se torna para Deus um gigante. Você se torna para Deus uma gigante.
o Senhor ama as portas de Sião. O que significa as portas, né? A cidade tem as portas, né? Você não pode entrar pelo muro, né? Você não pode entrar pelo muro. Você vai num lugar, você tem que entrar pela porta, né? Então você vai entrar, você entra decentemente, né? Então está escrito aqui: o Senhor ama as portas de Sião. Quem são as portas? São justamente aqueles que têm o, o interesse, entendeu? O interesse de dizer todos esses assuntos, voltado à sabedoria de Deus. Porque ele está abrindo um novo caminho, a porta ela abre um novo caminho para as pessoas que não praticam esse meio de comunicar. Então, quando você se interessa em começar a fazer parte, você se torna também, né, uma pessoa que está abrindo oportunidade para ver que isso que você está mostrando é realmente valioso, né? É valioso. Então, além de você estar sendo exaltada, você também se torna um caminho para outras pessoas fazerem igual a você, copiar você, repetir o que está sendo bom. Então está escrito aqui: ele ama as portas de Sião, quer dizer, as pessoas que leva, conduz outras pessoas à cidade santa, mais do que todas as habitações de Jacó. Olha só que incrível, mais que todas as habitações de Jacó. O que é Jacó? Jacó, a, a cidade de Jacó é o povo de Israel, né? O povo de Israel. Está escrito aqui, mais que todas as habitações de Jacó. E o Senhor tem um grande amor por Israel. E está aqui, ó, mais que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Isso nós temos observado em todas as pessoas que falam do Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós temos ouvido falar da cidade, né, que Jesus foi preparar. Então, nós ouvimos o quê? Que as ruas são de ouro. Está lá escrito em Apocalipse uma série de detalhes que você fica pensando assim, poxa, aqui na Terra, para se descobrir uma pepita de ouro, a pessoa ela escava, quando ela consegue encontrar, ela encontra o ouro misturado com um monte de outros minérios, e daí tem que ir para o fogo, tem que aquecer através do fogo para limpar todos aqueles minérios para chegar no ouro puro. E lá o Senhor Jesus falou: vocês vão pisar no meu paraíso, vocês vão pisar em ruas de ouro. Então, está escrito em várias partes, né, da excelência da cidade de Deus, que é o que Jesus foi nos preparar, né? Continuando, dentre os que me conhecem,
farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filistia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. E de Sião se dirá: este é aquele que nasceram ali. Eu mesmo, Altíssimo, o estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. Aqui está falando do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Falando do nascimento, né? Fazendo menção da vinda dele quando já em profecia, né? Aqui é um salmo, mas é um salmo profético. Então já se nesse salmo como é um salmo é uma música, né? Pode se ver que já na época de Davi, a começar da boca do próprio Davi, o rei Davi. Davi ele fala muitas coisas como Jesus Cristo, ele já tivesse vendo Jesus Cristo ali com ele. Por exemplo, quando ele fala o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Quando ele fala esse Salmo 23, ele fala da mesma forma que hoje nós, né, que conhecemos a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né, como homem, né, que ele veio como homem, né, e Davi já lá, você pode ver que muitos salmos já mencionava nosso Senhor Jesus. E esse é mais um salmo que está mencionando aqui, né, e de povos que citavam a origem de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele mencionou que a Bíblia, os manuscritos sagrados não seriam mais escritos mais como antigamente, que eram em pedras, em tábuas, em papiros, que são papiros, são materiais de couro, né? E o Senhor Jesus, ele falou, a partir de agora, a partir da vinda dele, ele falou, as escrituras estariam na tábua de carne de nossos corações, significando que por mais que você esteja enganada com o evangelho que vieram te passar, ninguém mais te engana. Por quê? Porque a verdade está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. Basta apenas você catar os manuscritos sagrados e ele falou, leia, o homem erra por não ler as escrituras. Daí o que acontece? Assim como nós acabamos de ler agora o Salmo 87, né? E Deus trouxe a inspiração para ser falado sobre o que ele queria tratar com nós, né? Com nós, para mim, para você. Então, essa palavra, ela também está dentro de você. Essa inspiração, ela também faz parte de você. E você fala, mas eu não sou um pregador. Às vezes a parte mais excelente, ela não está em mim. Ela está em você.
É para você ver como esses mistérios de você se envolver com as coisas de Deus, ele traz tantas coisas boas, ele traz tantas coisas maravilhosas, que você fica se perguntando: isso é muito bom, isso é muito bom, isso está me fazendo muito bem. Eu quero prosseguir, eu quero me infiltrar mais com isso. Mas saiba você, é promessa do Senhor Jesus. Ou não sei como aconteceu isso, esse sorriso, mas saiba você de uma coisa: é promessa do Senhor Jesus. Ele falou que as escrituras estariam dentro de nós, significando o quê? Que você faz parte de uma nova história. Você é a continuação dos manuscritos sagrados, porque você é uma história viva, uma história do presente, uma história em que o Senhor está se usando de você para um novo tipo de obra, uma nova condição de acontecimento entre as outras pessoas que estão ao seu redor. Isso vai acontecer através da santidade. Como eu falei, a santidade é o teu comportamento. Se você melhora com esse comportamento, você se enquadra, começa a se enquadrar na santidade de Deus. E com isso ele vai trazendo, ele vai te dando estruturas, ele vai te transformando em monte, ele vai te comparando a portas, né? A várias portas, né? Que as pessoas vão passando por você. Ah, eu quero estar lá, eu quero ir lá, eu quero ali, eu quero ali. Tá entendendo? Então, é a palavra que Deus trouxe para a gente se refletir, né? Refletir em conjunto. É, então, o que nós devemos fazer depois da palavra é falar: Senhor, faça que essa palavra ela faça morada dentro de mim para me exercitar ela nas condições que tu quiser, não nas condições que eu queira, né? Porque Jesus ele falava assim: todavia, Pai, seja feita a tua vontade. Então a mesma coisa nós temos que pedir também, né? Senhor, todavia em mim faça a tua vontade, né? Então, quando você se permite de Deus fazer a vontade dele em você, aí você vai ver, né, algo maravilhoso acontecendo e alguém falando o que você já imaginava e desejava. Ó, tá aí uma filha de Deus. Vamos deixar ela falar. Ah, tá aí um filho de Deus. Vamos dar espacinho para ele falar. Ela chegou. Deixa ela falar. Tá entendendo? Porque vão ver em você a condução, a direção de muitos assuntos. Porque Deus é sabedoria, Deus é ciência, Deus é inteligência,
Deus é força, Deus é amor. Então, agradeço vocês que estiveram aqui nessa boa hora, né, que Deus preparou. Boa hora de falar dos assuntos do reino de Deus. Tenham uma boa continuidade para vocês. Eu vou encerrando por aqui. Tá? Foi um prazer a todos vocês. Deus abençoe a cada um. E boa continuação de sábado para vocês. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe.